Amerika. Dieser neue Teil der Welt ist Europas Objekt der Vielfalt, Mannigfaltigkeit, Até o final do século XVIII, o Brasil ainda vivia preso às restrições do colonizador português. O monopólio do comércio internacional, proibições a várias atividades econômicas e o escoamento contínuo de riquezas naturais. A chegada do século XIX prenuncia mudanças. Em 1776, a independência da maior colônia inglesa, os Estados Unidos. Em 1789, a tomada da Bastilha, marcando o início da Revolução Francesa. As principais nações do mundo são impulsionadas pela Revolução Industrial e o avanço das ideias liberais. Interessados em novos mercados e fontes de matérias-primas, os países industrializados incentivam a independência das colônias ibéricas. No Brasil, a conspiração pela independência conta com a participação de intelectuais inspirados pelas mudanças que ocorrem em todo o mundo e um homem do povo, Tiradentes. A rebelião, preparada em Minas Gerais, é sufocada com violência e fica como um marco na história brasileira. O Brasil entra no século XIX ainda colônia. A independência teria que esperar novos acontecimentos na Europa. A França, dividida pela Revolução, reencontra sua unidade em Napoleão, que conduz uma política de expansão por toda a Europa, num confronto direto com o maior rival, o Império Britânico. Pressionado por dois rivais poderosos, o imperador português, Dom João VI, tenta uma neutralidade impossível. Napoleão exige o apoio incondicional. Portugal deveria declarar guerra aos ingleses, com quem mantinha seculares relações econômicas, e colocar a esquadra portuguesa sob o comando da França. Dom João tenta uma farsa: dizer sim aos franceses e fazer ver aos ingleses que dizia sim apenas por dizer. Ce n'est pas possible, monsieur. Um dia antes da invasão francesa, a família real portuguesa deixa Lisboa. O destino, Brasil. No dia 22 de janeiro de 1808, a corte portuguesa chega a Salvador, antiga capital da colônia. E Dom João VI faz sentir o peso de sua presença, tomando medidas políticas que atendem aos interesses das grandes nações e começam a tirar o Brasil do atraso de 3 séculos coloniais. Uma dessas medidas, a abertura dos portos brasileiros ao comércio de todas as nações amigas, muito amigas. A 7 de março, a comitiva real chega ao Rio de Janeiro, capital do vice-reino do Brasil, onde Dom João é aclamado imperador dos reinos do Brasil, Portugal e Algarve. Para acomodar o grande número de fidalgos que o acompanhavam, Dom João cria uma estrutura burocrática pesada, ineficiente, mas que ajuda a ir dando ao Brasil a aparência de um reino. O ensino se torna oficial e laico, e são criados inúmeros cursos de formação militar e escolas superiores de medicina, economia, agricultura, química, desenho. Surge a imprensa nacional, com jornalistas que podem ser considerados os literatos brasileiros da época, com suas ideias nacionalistas, como Frei Caneca e Evaristo da Veiga.
Também a música brasileira sofre forte influência da presença da família real. A valsa, trazida da Europa, ganha letristas românticos, poetas brasileiros de prestígio. O lundu, gênero popular afro-brasileiro, torna-se comum nos salões aristocráticos. E a música sacra se deixa contaminar pela ópera e pelas modinhas nacionais. Mas é na arquitetura e na pintura que as mudanças são mais intensas, como resultado da contratação da missão francesa para ensinar arte aos brasileiros. Os arquitetos Grandjean de Montigny, Percier e Fontaine projetam inúmeros edifícios, introduzindo o estilo neoclássico em substituição ao barroco. Em vez de templos e sedes de fazendas, surgem palácios e edifícios públicos. A pintura brasileira, influenciada pelos franceses, abandona o barroco e introduz o neoclássico. As cenas épicas, registros da história do Brasil, tornam-se mais importantes do que as cenas bíblicas, dominantes no século XVIII. Mas a produção artística típica do período não vem só dos salões acadêmicos, mas também das inúmeras expedições científicas enviadas por vários países interessados em conhecer o Brasil, atraídos pelas suas possíveis riquezas e pelo seu exotismo. Pix, Márcios, Saint-Hilaire, Tonnet, Rugendas, Debré. Ao mesmo tempo, artistas e pesquisadores mergulharam no novo mundo e deixaram um dos mais belos registros de imagens de toda a história brasileira. O Brasil ganhava sua própria imagem, distanciando-se da matriz. Mas, do outro lado do Atlântico, o Império Napoleônico chega ao fim e os estados ocupados retomam sua soberania. Dom João VI deve regressar a seu país, atendendo às exigências do povo português. A partida da família real, em 1821, deixa um grande sentimento de vazio. O medo de um retrocesso e a possibilidade de perda de tantas conquistas prenunciam uma crise inevitável. No Brasil, fica o príncipe regente, Pedro de Alcântara, filho do imperador.
O príncipe inicia seu governo com medidas que representam uma abertura política favorável aos brasileiros. Fim da censura à imprensa, livre entrada de publicações, ampliação dos direitos civis, fim aos castigos corporais aos escravos. Procura, assim, preencher o vazio deixado pela volta do monarca a Portugal. Mas a volta da família real anima os portugueses. Pressionada pelas cortes de Lisboa, a coroa endurece sua política em relação ao Brasil. Um decreto ordena a volta de Dom Pedro a Lisboa. A reação não se faz esperar. O caminho da independência é vislumbrado pelas elites brasileiras que preparam cuidadosamente cada ato, como numa peça de teatro. Portugal mobiliza suas tropas sediadas no Brasil sob o comando do general Avilés. O objetivo, obrigar Dom Pedro a acatar a ordem imperial, retornando a Lisboa. A sociedade brasileira também se movimenta. Articulam-se reuniões, abaixo-assinados, manifestações populares. É a primeira grande ação política nacional, independente, unindo a população em geral, clero, fazendeiros, políticos, comerciantes e o próprio príncipe regente. A nação implora ao príncipe que não abandone os brasileiros. Desta sacada do Paço Imperial, Dom Pedro faz anunciar ao povo sua decisão. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. O ato seguinte torna-se inevitável. O palco é São Paulo. O povo recepciona a comitiva de Dom Pedro. Um emissário leva ao príncipe a mensagem do Conselho de Estado, presidido, na ausência de Dom Pedro, pela princesa Leopoldina. Na mensagem, preparada por José Bonifácio, o alerta. Era preciso agir antes que Portugal agisse. E o príncipe agiu. Independência ou morte. Pode ser.